Bom dia, pessoal. Seja muito bem-vindo você que está aqui mais um domingo pela manhã, né? Para acompanhar a gente nessas lives do domingo do QualisMed, onde a gente vai falar sobre temas de emergências clínicas, certo? Então, hoje o tema que a gente escolheu para falar foi sobre tromboembolismo venoso, né? A gente vai falar um pouquinho sobre TVP e TEP. A gente vai dar um pouquinho mais de enfoque em TEP, por ser um quadro que termina que tem um pouquinho, pode levar à instabilidade clínica, a gente tem a possibilidade de receber um paciente mais grave, é um quadro um pouquinho mais complexo, mas nem tanto assim, termina que a gente vai dar um pouquinho mais de enfoque no TEP. E no final da aula a gente vai falar um pouquinho sobre TVP, tá certo? Então, dando uma introdução, né, a gente sabe que para acontecer um tromboembolismo venoso, a gente tem que ter aquela que você tem que acontecer aquela coisa da tríade de Virchow, né? Virchow. A tríade de Virchow. Que é a hipercoagulabilidade, né? Hipercoagulabilidade, alguma lesão endotelial e estase sanguínea. Estase. Vai ficar ruim aqui. Estase sanguínea. Tá certo? Então a gente tem que ter esses três elementos aqui para que tenha predisposição a gente ter um evento trombótico, certo? Então, é mais ou menos nesse sentido aqui que vai acontecer o quadro de TEV, né? A gente vai tem alguma lesão, tem algum quadro de estase, tem algum quadro clínico que leva à hipercoagulabilidade, e aí isso aí vai levar ao paciente desenvolver tromboembolismo. E aí o que é que a gente tem como fator de risco pensando aí nesse quadro da tríade de Virchow e tudo? A gente vai ter, por exemplo, como principal fator de risco, paciente que tem fratura de membros inferiores, paciente que passa por uma cirurgia de quadril, uma cirurgia ortopédica, né? Então é um paciente que vai ter muita lesão, vai ter muita lesão endotelial no procedimento, vai ter um tempo também de mobilidade, então vai ter estase sanguínea. Paciente que é vítima de trauma, né? Um trauma importante, ele também tem um fator de risco aumentado. Paciente que tem um quadro prévio, né, de TEV, né, de tromboembolismo venoso, ele, por alguma razão, ele já teve alguma alteração que levou, né, a uma trombose, e isso aí também é um fator de risco aumentado para ter um novo evento, né. Paciente que teve infarto também é um fator de risco. Paciente com IC, paciente com FA, a gente sabe que nesses quadros aí a gente pode ter uma estase sanguínea maior, principalmente naquele paciente com FA, então também é um fator de risco para TEV. Outros fatores que não são tão importantes quanto esse que eu falei, né, que eles já entram como um risco moderado, que a gente tem como exemplo é o uso do anticoncepcional oral, artroscopia de joelho, quadros infecciosos. E aí é importante a gente destacar pelo menos esses dois, assim, do anticoncepcional oral e dos quadros infecciosos, porque são coisas bem comuns da gente receber na emergência, né? O primeiro paciente infectado eu acho que é um dos quadros mais comuns que chega, e a paciente que usa anticoncepcional oral, né? Eu já recebi paciente que a única queixa dela era uma dor pleurítica, e a gente teve a suspeita de TEP, investigou, e aí era um paciente que tinha TEP, ela estava usando anticoncepcional há 2 ou 3 semanas, se eu não me engano. Então, tem que ter um grau de suspeição elevado nesses pacientes, então sempre levantar o alerta quando o paciente fizer uso de anticoncepcional é importante. Outros quadros como câncer, né, uso de quimioterapia, doenças inflamatórias, tudo isso aí vai levar a aumentar o risco de TEP. Existem vários outros fatores aqui listados, mas assim, eu acho que é importante a gente destacar principalmente o quadro infeccioso, o uso de anticoncepcional, né, para a gente ficar sempre alerta. Outros fatores que também têm um risco, mas já entra como um risco menor, né, um risco bem mais tranquilo, mas que são importantes a gente ficar atento também, é naqueles pacientes que ficam restritos ao leito por mais de 3 dias, por exemplo, paciente que ficou internado e que ele não vai poder se locomover por mais de 3 dias,
ou que por algum, sei lá, um vozinho, por rebaixamento de nível de consciência, a pessoa mais de 3 dias na cama, ficar mais atento aí nesses quadros. O paciente também que passa muito tempo, mais de 8 horas, sem se movimentar, por exemplo, uma viagem prolongada de carro. Então, ficar ligado nesses sinais aí e nesses relatos para a gente não deixar passar um quadro de TVP ou TEP nesses pacientes. Outro quadro desses menores, né, obesidade, hipertensão, tudo isso aí é fator de risco para tromboembolismo venoso. Como é que o paciente vai se apresentar para você na emergência quando ele tiver um TVP ou um TEP? No caso da TVP, é mais tranquilo, assim, é um quadro mais clássico, né? É um paciente que pode ter edema assimétrico de membros inferiores, né? Vai ter o edema, vai ter eritema ou cianose. Você pode ter também estase venosa, você vê as veias sem estar com veia varicosa. Você pode ter dor, o paciente pode queixar de dor no local, parestesia. Então, você pode ter essas alterações que são mais clássicas, né, da TVP. E já no TEP são coisas mais inespecíficas. É o paciente que vai se apresentar com dispneia, o paciente pode apresentar dor torácica, e a dor torácica ela vai variar de acordo com o local, né, do TEP. Se é um TEP mais distal, ele pode referir uma dor até abdominal, no andar superior do abdômen, porque ele confunde o local da dor. E quando é um tempo mais proximal, ele pode inclusive dizer que é uma dor precordial. A gente pode suspeitar até de ter um infarto, quando na verdade o paciente estava tendo um TEP e a dor que ele está sentindo é do TEP. Então, assim, são sintomas mais inespecíficos, né? O paciente pode apresentar síncope, né, pelo quadro de baixo débito que o TEP pode causar, né? E o paciente pode apresentar também hemoptise, hipoxemia. No quadro de hemoptise, geralmente são TEPs mais distais, né? São quadros com um TEP bem menor, um quadro bem mais tranquilo, mas que está lá presente, né? E aí o paciente vai ter hemoptise. Esse TEP proximal, o TEP que tem uma repercussão maior no paciente, geralmente ele não se apresenta com hemoptise. A gente pode apresentar também alterações no eletrocardiograma, né? Que é aquele clássico S1Q3T3, né? Que ele vai ter uma onda S em D1 e uma onda Q, inversão de onda T em D3. Então, assim, só que isso é bastante raro até. Você tem essas alterações eletrocardiográficas, particularmente S1Q3T3, é bem raro, mas você pode ter outras alterações que sugerem uma sobrecarga de VD. Você, por exemplo, ter padrão strain, né, que é você tem uma inversão de onda T em V1, é possível que seja TEP. Você tem algumas alterações que sugerem sobrecarga de VD que podem ser sugestivas de TEP, né? Mas ainda assim são pouco comuns. Falando um pouquinho sobre a fisiopatologia, porque o paciente com TEP ele pode também apresentar instabilidade hemodinâmica, né? Como eu falei, que é o paciente que tem síncope, que faz falência de VD. E aí eu vou conversar um pouquinho sobre como é que é essa instabilidade. Vou para o quadro agora, que aí a gente vai entender mais ou menos como é que funciona isso. Deixa eu me posicionar aqui. Então, vamos pensar aqui o VD, VE, lado esquerdo. Aí, aqui o coração, né? Vamos pensar aqui a circulação. O VD, ele vai jogar sangue pro pulmão, né? E vai jogar pro átrio esquerdo, certo? E o sangue da circulação chega no átrio direito, certo? Então, o que acontece? Deixa eu fazer como se fosse um caninho aqui. Então, o que acontece? Quando a gente tem uma obstrução aqui, né, que a gente vai fazer um TEP, vai ter uma obstrução na vasculatura pulmonar, mas vou representar como se fosse por aqui, certo? Só para poder ficar mais tranquilo. A gente vai ter obstrução do fluxo sanguíneo, e o que é que isso vai fazer? Vai fazer com que comece a encher muito sangue aqui. Então, a gente vai começar a ter um estiramento maior do VD, a gente vai começar a ter um acúmulo de líquido no VD. Isso aí faz com que, primeiro, pela lei de Frank-Starling, né, aquela história de quanto mais estica, mais força tem contratividade, mas chega um momento que piora isso aí. Então, ele começa a esticar, começa a dilatar e ele não vai conseguir mais
bombear todo o sangue contra a resistência, né? Porque aumentou muito a resistência da vasculatura pulmonar. Aí o que é que vai acontecer? Ele vai começar a acumular sangue e aí ele pode abaular o septo. O VD ficar bem grande e abaular o septo aqui e ocupar o espaço do VE. Então, já estava chegando pouco sangue aqui, né? Porque diminuiu com a obstrução. Aí já estava chegando pouco sangue. Ainda assim, o septo foi abaulado e ocupou o espaço do VE. Então, ainda aí vai diminuir mais ainda o espaço do VE. Então, vai diminuir substancialmente o débito cardíaco do paciente. Existe esse risco, né? Então, é por isso que o paciente pode apresentar síncope. É uma das causas, né? O que acontece aqui também, quando a gente tem esse estiramento de célula miocárdica, você começa a ter liberação de citocina inflamatória, você vai ter liberação daquelas de troponina, BNP, vai ter tudo isso aí, vai acontecer tudo isso, e você vai ter mais lesão miocárdica. Então, começa a ter uma reação inflamatória local com lesão miocárdica, você diminui também a perfusão coronariana, porque você baixa o débito cardíaco, então você diminui a perfusão coronariana, você pode fazer isquemia por má perfusão. Acontece uma série de fatores que vão levar à descompensação hemodinâmica do paciente, né? Vai ter um aumento da resistência, um acúmulo de líquido, diminuição do débito cardíaco, começa a ter liberação de citocina inflamatória, diminuição da perfusão. O paciente pode até ter como se fosse uma espécie de infarto, né? Porque ele vai estar mal perfundido. E uma coisa vai levando a outra. Você começa a lesionar mais o VD já não consegue bombear, vai precisar de mais força ainda. E ele está perdendo a força porque ele está sofrendo. E aí vira uma reação em cadeia, né? Que vai ladeira abaixo o VD do paciente. Então, essa aí é mais ou menos a fisiopatologia do que acontece no paciente que chega hemodinamicamente instável com o TEP, né? É isso aí que acontece. E aí agora a gente vai ver o que é que a gente vai fazer no acompanhamento desses pacientes. O paciente que chegou, considerando que ele não está hemodinamicamente instável, que vai ser a maioria dos pacientes que vocês vão receber, que a gente vai solicitar. Pensando nesse contexto aí, dessa fisiopatologia, dessa descompensação hemodinâmica que a gente vai ter, a gente vai pedir troponina e BNP desse paciente, né? Eles vão servir como marcadores prognósticos para a gente e a gente vai usar para estratificar o risco do paciente lá na frente. Então, a gente vai pedir BNP, troponina, a gente vai pedir hemograma também, para a gente avaliar se existe uma causa secundária, né, que está levando a isso aí, como eu disse. Quadros infecciosos é muito comum, aumenta o risco, é um risco moderado de ter evento tromboembólico, né, e então a gente tem que avaliar se existe alguma causa secundária levando aquilo ali. A gente vai pedir função renal, para a gente que isso aí vai ajudar também na estratificação e na condução do paciente. A gente vai pedir o eletro, né, como eu falei, ultrassom de meios inferiores, né, e a tomografia, se der para pedir, né, se for necessário pedir a tomografia, a gente vai ver como é que vai ser isso aí. E o ecocardiograma. O ideal que a diretriz recomenda é você ter o eco lá do seu lado, né, porque chega o paciente, quando você faz o eco, você já avalia a função do ventrículo direito dele, né? Não é muita realidade isso aí, mas se você tiver disponível, você pode avaliar, ver se o ventrículo está abalado, se existe alguma descompensação. E até para o paciente que vai ter o segmento internado, é interessante fazer essa avaliação para ver se tem algum quadro estrutural, né? Então, voltando ao paciente instável, né? O paciente chegou instável, você precisa tomar uma decisão rápida, né? Então, você vai avaliar como é que está a hemodinâmica do paciente com relação ao VD. Se você tiver disponível o eco, você vai avaliar se tem disfunção do ventrículo direito. Tendo disfunção do ventrículo direito, você está pensando em um alto grau de suspensão de TEP, você já está autorizado a tratar esse paciente como TEP. Se ele tiver condições, se ele tiver essas alterações de VD e não tiver tão descompensado, você tiver condições de mandar ele para TC, você manda. Se não tiver, você já trata. A gente vai ver lá na frente como é que vai ser, como é que é isso, e eu vou reabordar esses passos do tratamento. Então, chegou, instável, avaliou, tem repercussão no VD, é o VD que está causando a instabilidade, então considera como TEP e trata como TEP. Se não é, procura outra causa que está descompensando a hemodinâmica do paciente, né? Já o paciente que chega estável,
Ele não chega hipotenso, ele não chega taquicárdico demais, ele não chega parado, né, com uma parada em sistolia ou AESP. Então, o paciente chega estável. Aí você vai estratificar o risco. A depender do risco, se for um risco que você acredita que tem uma probabilidade pré-teste alta de ser TEP, você já manda o paciente para TC. Se o paciente tiver uma probabilidade moderada a baixa, aí você vai solicitar o dedímero. O dedímero tem muitos pontos, tem alguns detalhes, né? Faz diferença qual o método que foi feito, o que as diretrizes recomendam que seja feito o teste ELISA, né? Então é importante você avaliar isso, dependendo do resultado do dedímero que você tiver no seu serviço. Tem também a questão do ponto de corte. O que tem um ponto de corte mais clássico que a gente tem é um dedímero em 500, né? É o ponto de corte. Maior do que 500 a gente considera positivo, menor do que 500 a gente considera negativo. Acontece que existem muitas coisas que alteram o dedímero, né? Ele funciona até como um marcador inflamatório. Então, assim, você tem várias situações que podem elevar o dedímero. Então, existe também o ponto de corte. Alguns autores colocam para você usar o ponto de corte como 10 vezes a idade do paciente naqueles pacientes acima de 50 anos, né? Então, assim, pacientes até 50 anos, você vai usar 500 como ponto de corte. Passou de 50, 51, aí vai ser 10 vezes a idade. No caso, por exemplo, 51 vai ser 510, 80 anos vai ser 800, entendeu? 10 vezes a idade. Você pode usar. Alguns outros trabalhos colocam um dedímero como o valor, né, o limite, como 1000, principalmente naqueles pacientes que têm uma probabilidade baixa de TEP. Então, você tem uma probabilidade baixa de TEP, você pode até considerar um dedímero até 1000, você pode considerar como normal. Aqui eu estou vendo nos comentários comentaram aqui que o pessoal falou Covid, né, que altera o dedímero. Pois é, altera o dedímero, não se sabe exatamente qual fisiopatologia, acredita-se muito nessa história de que existe eventos tromboembólicos, né, microembolismos. A gente não consegue saber ao certo, assim, não bater o martelo. Eu acredito que pode haver, até considerando quadro infeccioso, tem tudo para ter essa alteração de dedímero, mas também como prova inflamatória, né? Uma reação inflamatória muito exuberante no organismo do paciente, que pode também levar à alteração do dedímero. Então, para a gente ver, tem várias coisas que modificam e que podem confundir você, né? Então é importante a gente ter essa ideia de solicitar com uma probabilidade pré-teste adequada, né? Porque, por exemplo, você pede um dedímero num paciente que você nem está pensando que é TEP, ou que você está como última hipótese, é uma probabilidade muito distante. Você pede e vem alguma alteração, por exemplo, vem um dedímero de 600, e você está considerando lá o ponto de corte como 500, o paciente tem 70 anos, sei lá. Então você fica muito... você pode ficar na dúvida. Então é importante ter esse conceito aí bem fixo na cabeça, né, bem direitinho na cabeça, para que você possa definir melhor essa conduta com relação a esse exame, né? Então, eu particularmente, eu uso naqueles pacientes que têm uma probabilidade baixa, eu uso o ponto de corte com 1000, menor do que 1000, eu excluo a probabilidade, né, de ter TVP ou TEP. Nos pacientes mais idosos, eu já prefiro usar o ponto de corte da idade, né? O paciente tem 75 anos, por exemplo, eu vou usar o ponto de corte como 750 aí para não deixar passar um quadro mais importante que pode trazer uma morbidade maior para esse paciente. Então, voltando aqui para o algoritmo de como a gente maneja o paciente chegou estável, probabilidade intermediária, né, estratificou o risco, a gente vai ver daqui a pouco como é que a gente vai estratificar, né? Então, avaliou o risco, tem um risco intermediário abaixo de ter um TEP, né? Então, a gente vai fazer o dedímero. O dedímero veio positivo, né? Levando em conta tudo isso que a gente comentou, o dedímero vindo positivo, a gente manda o paciente para TC, vindo negativo, a gente exclui. O dedímero positivo não é suficiente para a gente dar o diagnóstico, mas ele negativo é suficiente para a gente dizer que não tem. Então, se o paciente, esse paciente estável tem um risco alto já, né, uma probabilidade alta, então você já manda ele para TC, já para você fazer o diagnóstico, né, a angiotomografia. E aí, como é que a gente vai estratificar os pacientes? A diretriz europeia, né, que foi um dos trabalhos que eu me baseei, ela coloca para a gente usar o PESE, né, que é um score de estratificação para ter um embolismo, para TEP, né? Então, é um score bem grande, assim, bem complexo, que, resumidamente,
quanto mais pontua o paciente, mais grave ele está. E aí tem a ver com a pressão que ele chega, com a frequência cardíaca, com a frequência respiratória, com a temperatura, com a idade do paciente, se é homem ou não, também homem pontua mais. E aí tem toda essa pontuação que eu não vou ficar aqui detalhando porque ninguém vai aprender com uma pessoa falando assim, mas é importante saber que existe o score, né, para quando se deparar com essa situação e procurar lá e poder aplicar direitinho. Então você aplica o score PESE. A classe 1 ela é dividida em 5 classes, né? Quanto mais pontos, mais grave é o paciente. E aí a classe 1 e classe 2 são risco baixo, né? É uma probabilidade, inclusive é um score prognóstico, então você tem uma probabilidade de morte de 30 dias aí baixa. Aí acima de 3, 4 já é risco intermediário a alto, né? E aí você vai usar esse score, né, para avaliar o paciente com TEP e aí você vai definir qual vai ser a condução do paciente. Então, você vai colocar o paciente no PESE e vai ver se ele é classe 1 e 2, é um paciente bem mais tranquilo, um baixo risco, se já tem um pouquinho mais de pontuação, né? O paciente já chegou mais instável. É um paciente que pode ser mais idoso, é um paciente que pode chegar a ataque cárdico, pode chegar febril, pode chegar taquipneico. Então, assim, é um paciente que está um pouquinho mais descompensado. Então, quanto mais. É interessante a gente entender o que é que esses scores querem trazer para a gente, que é um paciente que está mais descompensado, então por isso ele vai fazer mais pontos, e fazendo mais pontos ele vai ser um paciente mais grave. Outro score que a gente tem, que é bem famoso, a gente termina usando bem mais, que é um score mais simples de ser usado, que é o score de Wells, né? Que também tem a mesma lógica. A gente vai ver se o paciente teve evento prévio, se o paciente tem neoplasia, se o paciente tem, se ele está taquicárdico, se ele tem algum fator de risco, né, como mobilização, cirurgia prévia, tudo isso aí. E a gente vai graduar, vai fazer o somatório dos pontos e vai graduar ele em baixo risco, risco intermediário e alto risco, né? Ele também pode ser dividido como TEP provável ou improvável, né? E aí, esse ponto de corte de provável e improvável seria 4. Maior do que 4, a gente considera como TEP provável, menor do que 4, a gente considera como TEP improvável, certo? E aí, esse score de Wells aí vai servir também para a gente pedir solicitar os exames, né? Se a gente pensa num TEP provável, né, ele tem muitos pontos, a gente já pode mandar ele direto para TC. Se é um TEP que a gente está pensando ali na pontuação como improvável, né, menor que 4, a gente pode avaliar para pedir o dedímero desse paciente. E basicamente também baixa, intermediária e alta, né? Mesma coisa, alta manda direto para TC e intermediária e baixa a gente pode pedir o dedímero do paciente, né? Então, resumidamente, o paciente que ele vai ter um alto risco é aquele paciente que tem uma descompensação hemodinâmica. Esses pacientes que vão ter risco intermediário, eles podem ter alteração de troponina, pode ter alteração de BNP, ele pode ter até uma disfunção de VD leve, né, que não está comprometendo a hemodinâmica dele ainda, mas é provável que ele tenha alguma coisa desse tipo, já que ele chega um pouco mais descompensado, né? E o paciente que ele é baixo risco, ele provavelmente não vai ter nenhuma alteração desse tipo, ele vai ter um TEP pequeno, ele vai ter pouca repercussão clínica, é um paciente até mais tranquilo que a gente vai ver que pode até tratar ambulatorialmente, desde o paciente na emergência. Então, ao tratamento. Como é que a gente vai fazer? O paciente que ele chegou instável hemodinamicamente, a gente avaliou o paciente, TEP, pela história que foi contada, é um paciente que tem muita chance de estar lá com TEP, está instável hemodinamicamente, você não tem, por exemplo, não tem à disposição o ultrassom, o paciente chegou em parada por assistolia, em AESP, por exemplo, né? E você não tem ultrassom, você não tem outra opção, mas clinicamente, pelo quadro que foi descrito, você está pensando muito forte que pode ser TEP. Você pensou nos outros Hs e Ts e você não viu que tem nada, você até nesse paciente você poderia considerar e aí já tratar e trombolizar, né, esse paciente. Já que ele está instável hemodinamicamente, paciente instável a gente tromboliza. Lógico que eu estou considerando uma situação hipotética, numa situação assim mais de medida heróica, né? O ideal é que tenha um ultrassom, que faça alguma coisa que dê um pouquinho mais de base, dê um embasamento maior para sua conduta. Então, se possível, se tiver um ultrassom beira-leito para fazer um eco, ou até fazer um ultrassom membro inferior, ver se tem TVP, você também vai ajudar. Então, como é que você vai trombolizar o paciente? Você está suspeitando de TEP, você anticoagula, né? Daqui a pouco eu vou falar o que é que vai fazer a anticoagulação, porque termina que é uma medida que você vai fazer para todos os pacientes. Então, você vai anticoagular de primeira o paciente com heparina não fracionada ou Clexane, e depois você vai trombolizar esse paciente. E como é que você vai fazer
a trombólise, né? A trombólise você pode fazer com alteplase, né? Que é a mesma coisa do RTPA, e você pode fazer 100 miligramas em 2 horas, basicamente, resumidamente. Alguns autores colocam 100 miligramas em 2 horas, que daria 2 ampolas, né? Outros colocam para você fazer 50 miligramas em 1 hora. Outros, já vi em outra literatura, e coloca para você fazer 10 miligramas em bolos, depois você fazer mais 50 miligramas para correr em 1 hora e depois 40 miligramas restante. Resumidamente, em 2 horas vai fazer 200 miligramas. É isso, mais ou menos isso que vai acontecer. Como é que você vai fazer? Você vai fazer 10 miligramas em bolos, você vai fazer para correr 50. Como é que você vai fazer? Isso aí vai depender de cada um dessas 3 formas que eu comentei, vai estar correto, né? Uma forma prática, simples, faz uma ampola para correr em 1 hora, que é mais certeiro. Pega os 50 miligramas de Lui, bota para correr em 1 hora, que é mais certo, que que não tem que ficar fazendo conta, é mais fácil para a equipe fazer também. A gente pode fazer também streptokinase, uroquinase, outros medicamentos, que eu não vou ficar falando tanto de posologia, porque, como eu disse, são coisas que a gente vai aprendendo com o tempo, e aí vai ter sempre à mão, ter sempre à disposição um celular lá para olhar, alguma coisa que você pode ajudar nessa questão da posologia. É importante a gente saber o que é que a gente precisa usar. As medidas de suporte. Como é que a gente vai fazer? Tem que pensar que o paciente está com um choque obstrutivo, né, e uma falência de VD. Ele está com o VD chumbado. Então, a gente tem que avaliar volume, por exemplo. A gente vai ver. Se você está achando que o paciente está hipovolêmico, você pode fazer uma prova de volume nele, né? Só que tem que ser muito cauteloso nisso aí, porque ele já está com VD sofrido. Então, se você botar muito volume, você vai piorar a situação do ventrículo, porque você vai começar a encharcar o ventrículo mais ainda, um ventrículo que não está conseguindo bater, cheio de líquido lá, e você vai piorar a situação. Então, o ideal é que você faça essa prova de volume com ultrassom, vendo eco, vendo veia cava, para ver como é que está a volemia do paciente. Se não tiver condições, é o bom e velho exame clínico que existia muito antes do ultrassom. Então, faz volume, ausculta o paciente, avalia, vê como é que tá os parâmetros, vê como é que está a hemodinâmica, e aí vai no tato, né? Se o paciente continua hipotenso, você pode fazer droga vasativa também, né? Você pode fazer nora para esse paciente, para tentar compensar a hemodinâmica. E depois de segurar um pouquinho a pressão dele, você pode tentar fazer dobuta para ver se melhora a contratilidade desse paciente. Outra coisa, paciente que chega em insuficiência respiratória mais importante, você pode intubar esse paciente, mas aí muito cuidado. A gente tá lidando com um coração que a instabilidade do paciente é por causa do coração que não está conseguindo bombear direito o sangue. Então, se você fizer drogas cardiodepressoras, você tem uma chance de piorar ainda mais a situação na indução da intubação. Então, tem que ter cuidado com essa questão das drogas cardiodepressoras, né? Para tentar evitar elas, né? Com cardiodepressora a gente tem midazolam, fentanil, né? Que associado pode fazer hipotensão, né? O propofol também, ele é um pouco cardiodepressor. O que a gente poderia ter mais seguro, a gente teria indução com etomidato ou com a ketamina, que é de ser mais de boa para esse paciente, né? Então, outra coisa da ventilação mecânica é quando a gente vai colocar pressão positiva. Então, a gente vai colocar pressão positiva, a gente vai piorar o retorno venoso para esse coração. Então, pode dar uma descompensada se a gente colocar a PIP muito alta. Então, cuidado com o tanto de pressão positiva que coloca depois de entubar o paciente, né? Então, esses cuidados que a gente tem que ter, se é um paciente muito limítrofe, né? Se você puder dar conta e melhorar a hemodinâmica do paciente, compensar ele sem precisar entubar, ele vai se beneficiar mais do que se você chegar a entubar ele logo de cara, porque pode ser que ele esteja com o coração já mais chumbado, a droga seja cardiodepressora, que muitas vezes é só o que a gente tem, né, midazolam e fentanil, e quando colocou pressão positiva demais, ele foi embora, entendeu? Então, é interessante você tentar controlar esse paciente sem antes colocar ele na ventilação, né? Então, o paciente instável, você vai anticoagular e vai trombolizar, né? Beleza. E se o paciente estiver estável? Se o paciente estiver estável, a gente vai anticoagular o paciente e vai avaliar. Vai estratificar o risco dele, né? E a gente vai avaliar se ele é baixo risco, né? A gente viu o paciente, estratificou o risco, mandou o paciente para TC, ele fez edímero, por exemplo, ele viu o edímero positivo, mandou o paciente para TC e diagnosticou TEP.
Então, o paciente que ele já era baixo risco, mas ele tem um TEP, e aí você vê que ele tem um bom suporte, que ele entendeu direitinho como é que tem que ser feitas as medicações, é um paciente que tem bom acesso aos cuidados de saúde, né? Tem acesso ao hospital, tem acesso ao médico no ambulatório, tem todo esse acesso. É um paciente que não veio com alteração de troponina, é um paciente que não veio alteração de BNP, é um paciente que não teve repercussão cardíaca, né, por causa desse evento. Então, você pode mandar esse paciente para o ambulatório. Você pode começar a tratar ele na emergência e você dá alta precoce para ele. É uma coisa que geralmente não acontece na prática, né? O que acontece geralmente a gente interna todo mundo e depois o pessoal dá alta com alguns dias, né? Mas assim, você está autorizado, as diretrizes autorizam você a fazer essa alta precoce do paciente que chegou com um evento de um TEP e que ele não tem nenhum risco, que ele é totalmente orientado, bem direitinho. Que você vai ter segurança para esse paciente se piorar, retornar e você vai fazer o acompanhamento mesmo assim no ambulatório. Se não é esse caso, é um paciente que tem comorbidade, é um paciente mais idoso, é um paciente que teve repercussão, alterou troponina um pouquinho, alterou um pouquinho do BNP. Então, é um paciente que teve uma repercussão hemodinâmica de certa forma. Ele não teve uma descompensação, mas ele teve uma alteração dos marcadores. Então, é um paciente que você vai manter ele internado. E aí você vai internar e você vai começar a fazer a anticoagulação plena desse paciente. Como é que a gente vai fazer essa anticoagulação? Como eu disse, a gente vai fazer o Clexane, né? Você pode fazer 1 mg a quilo subcutâneo, né? De 12 em 12, ou a heparina não fracionada, né? 80 unidades quilo, vem em bolos, e depois 18 unidades quilo, hora, em bomba, né? Você vai fazer essa anticoagulação. Se você estiver usando a heparina não fracionada, tem que fazer o controle do TTPA, e aí vai ter, então, existem tabelas, cada serviço vai ter uma tabela diferente de ajuste. Eu acho bem complicado porque precisa do laboratório bem presente, porque você vai ter que ter o TTPA ali de 6 em 6 horas, mas existem lugares que dá para fazer, então é bom saber que existe. Se não tiver, o Clexane é bem disponível, então a gente pode fazer 1 mg quilo de 12 em 12, né? E você pode começar também, dependendo do paciente e assim, dependendo da sua escolha, você pode começar direto com os novos anticoagulantes, né? Que é a pixabana, a indoxabana, a dabigatrana, rivaroxabana, você pode começar. E aí cada um vai ter sua particularidade de dose e de como é que você vai fazer. Por exemplo, a dabigatrana você tem que fazer uns dias de Clexane antes de deixar só da dabigatrana. A pixabana já não precisa, mas a pixabana você começa com a dose maior e depois de 7 dias diminui. Então, assim, isso aí vai variar de acordo com a droga que você escolher e de acordo com como é que você vai. Isso é uma coisa que tem que ser conversada com o paciente também, porque ele vai precisar ficar usando por mais tempo, então são drogas de alto custo. Então você vai precisar ajustar aí de acordo com o que você escolher e vai depender de como é que é feita cada anticoagulação, certo? O que a gente pode usar também é o Marevan, né? Que é o que a gente vai ter mais disponível no SUS, né? Por ser uma droga de fácil acesso, mas ela tem as complicações lá do ter que ficar dosando INR, de ter influência da alimentação, de outros remédios que o paciente toma. Então, é um pouquinho mais complicado, mas muitas vezes é o que a gente tem. Aí, lembrando que o Marevan, né, a gente vai ter que usar pelo menos aí 5 dias de Clexane até atingir o NR entre 2 e 3, né? E para depois tirar o Clexane e deixar só com o Marevan, né? Se o paciente não atingir, lembrando que esse paciente não chegou no INR ali entre 2 e 3, e você passou de 5 dias usando a enoxaparina, né? E ele não atingiu o NR, não suspende, mantém a enoxaparina até chegar no NR entre 2 e 3. E aí, por quanto tempo a gente vai anticoagular esses pacientes? Por pelo menos 3 meses. Todo paciente que teve TEP, falando em TEP, ele vai ficar anticoagulado por pelo menos 3 meses. Então, se o paciente teve um TEP, que eu sei porque foi, o paciente teve uma fratura de fêmur, e aí ele fez um TEP. Ele tem uma fratura de fêmur, fez um TEP, eu sei que o TEP foi dessa causa aí, da fratura de fêmur. Então, passou os 3 meses anticoagulado, eu não preciso mais manter essa anticoagulação depois desses 3 meses. Eu estou autorizado a suspender a anticoagulação e só fazer o acompanhamento desse paciente. Beleza. Se foi uma causa que eu não sei porque foi, não consegui dizer qual foi a causa. Eu não consegui fechar qual foi o motivo que esse paciente teve um TEP, né? Então, eu vou prolongar esses 3 meses de anticoagulação. Alguns autores colocam para fazer por 6 meses, outros autores colocam para fazer indefinido. Aí vai depender
do julgamento clínico e da escolha junto com o paciente, né? É um acompanhamento que vai ser feito ambulatorial, vai ser avaliado, como é que está o paciente, como é que tá se existe algum quadro clínico que precise de anticoagulação, né? Se o paciente deseja continuar a anticoagulação, isso aí tem N fatores que podem interferir nisso aí, mas a recomendação é que passe dos 3 meses, né? Então, assim, pensando num quadro de um quadro desconhecido, né, um motivo desconhecido, aí por 3 a 6 meses vai ser mais ou menos o que o paciente vai usar, né? E se for um quadro recorrente, né, um paciente que já teve um evento, está tendo o segundo TEP, ou já teve uma TVP, está tendo um TEP, ou está tendo a segunda TVP, então ele vai ficar aí indefinidamente anticoagulado, vai usar anticoagulação para o resto da vida agora, porque já são quadros recorrentes, certo? Existe também o detalhe da anticoagulação no paciente com câncer, né? Termina que a gente tem que dar preferência à heparina de baixo peso molecular, né, o Clexane, e tem algumas dificuldades de uso dos novos anticoagulantes pelo risco de sangramento gástrico, às vezes neoplasia gástrica, tem que avaliar isso aí, mas eles também podem ser usados. Mas ainda, por enquanto, a preferência ainda é para a heparina de baixo peso molecular. E aí, falando da TVP, né, falando um pouquinho do algoritmo, né, de como é que a gente vai avaliar o paciente TVP. O paciente chegou lá com uma clínica bem sugestiva, edema de membro inferior assimétrico, dolorosa palpação, tem um pouco de cianose. Então você está pensando em TVP. Se ele tem, você vai fazer o critério de Wells para TVP, né, que ele é bem similar ao critério de Wells para TEP, né, ele vai ter todas as situações clínicas lá e vai se pontuando de acordo com o que o paciente tem. E aí ele é dividido de forma de provável e improvável, né? Se tiver mais do que 2 pontos, ele vai ser provável. Se tiver menos do que 2 pontos, ele é improvável. O score de Wells para TVP. Então, a depender do score de Wells para TVP, você vai avaliar, e se for um score que for TVP provável, você vai mandar o paciente fazer ultrassom de membros inferiores, né? Ultrassom Doppler para avaliar se tem trombo presente, né? Se a veia comprime a ultrassom, se é possível ver o ultrassom, no ultrassom às vezes o trombo. Então você vai avaliar se o paciente tem uma trombose em membro inferior. Se for improvável, você vai solicitar o dedímero. Aí vai ser a mesma situação lá do dedímero que a gente conversou mais cedo agora no TEP, né? Você vai avaliar se o dedímero for positivo ou negativo, e a depender desse resultado, você vai mandar o paciente para ultrassom ou excluir a possibilidade de TVP, né? Então, se o paciente tem um dedímero positivo, você manda o paciente fazer ultrassom, fazer Doppler de membros inferiores. Se for negativo, você exclui a possibilidade de TVP e vai pensar em outra possibilidade daquela alteração ali, daquele edema em membro inferior. Então, se você viu que o paciente foi para o ultrassom, tem uma TVP em membro inferior, você vai anticoagular esse paciente por 3 meses. Como é que a gente faz a anticoagulação? Do mesmo jeito que a gente faz a anticoagulação para o paciente com TEP, a anticoagulação prolongada. Você pode usar o Clexane, 1 mg quilo, de 12 em 12, subcutâneo. Você pode usar os novos anticoagulantes, a Pixabana, a Rivaroxabana, dabigatrana. Você pode usar todos eles do mesmo jeito. Por quê? Os estudos que se baseiam as diretrizes de TEP, eles são estudos que foram realizados, a grande maioria de pacientes com TVP, né? Porque se recebe muito paciente com tromboembolismo venoso, dos estudos considera muito esse quadro. Então, o paciente às vezes tem TVP e teve TEP, e aí nesses estudos se tirou essa conduta da anticoagulação por 3 meses. Então, vai ser é o mesmo racional. Então, o paciente que teve uma TVP, a gente vai anticoagular ele por 3 meses, do mesmo jeito da mesma condução que a gente vai usar para o paciente com TEP. Tem algum detalhezinho diferente que é com relação ao segmento, né? Que no caso da TVP, existem alguns scores que depois de 3 meses é avaliado, faz um novo ultrassom, avalia o risco do paciente ter um novo evento, e a partir daí a gente vai definir se o paciente vai continuar com anticoagulação ou não. Se for uma TVP distal, né, de veias que trazem menos risco ao paciente de ele evoluir com TEP, ou ele ter uma TVP, um comprometimento mais importante do membro, a gente pode anticoagular esse paciente por 4 a 6 semanas, tá certo? E aí, um dado que é interessante a gente falar sobre esse tema, né, de tromboembolismo venoso, que é o filtro de veia cava.
né? Às vezes a gente vê que algum paciente ou outro tem, e a recomendação de usar o filtro de veia cava é quando ele tem contraindicação absoluta à anticoagulação, né? Então você coloca o filtro de veia cava no paciente que ele não pode usar anticoagulação. Paciente que tem neoplasia que sangra, por exemplo, e fez TVP, você não consegue usar anticoagulante nele porque o risco de sangramento é muito grande, então você pode colocar um filtro de veia cava. É interessante frisar que o filtro de veia cava ele deve ser colocado pensando em ser tirado, né? Não é para colocar indefinidamente, porque ele pode também ter uma trombose lá e você tem uma trombose do filtro e ter repercussão bem importante também. Pode ter lesão renal, porque você pode trombosar ali vasos que levam sangue para os rins, você vai ter repercussão bilateral dos membros, tem que ser colocado pensando em ser tirado, né? Outra indicação do filtro de veia cava é o paciente que faz um TEP, mesmo em vigência de anticoagulação. Então, esse paciente ele tem que colocar o filtro de veia cava, porque provavelmente ele está com, mesmo na anticoagulação, ele tem muitos fatores que estão levando a surgimento de trombose, e que isso aí pode levar uma repercussão muito ruim, que pode levar uma repercussão fatal ao paciente. Beleza? Era isso que eu queria conversar com vocês sobre tromboembolismo venoso. Espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado. Se ficaram com alguma dúvida, eu vou deixar uma caixinha nos stories para poder tirar a dúvida de vocês, se fazerem perguntas, e durante o dia a gente vai respondendo, beleza? Por enquanto eu vou deixar a live gravada aqui no IGTV, né? Mas acredito que a partir da próxima semana a gente vai estar com a plataforma aí direitinho. Eu vou falar para vocês tudo direitinho como é que vai funcionar, que vocês vão poder acessar as lives antigas e a live da semana. E eu posso até colocar outros conteúdos mais novos lá também, gravados, né? Não ao vivo. Vou gravar, fazer um negócio mais organizado um pouquinho do que essa minha letra feia no quadro. E a gente pode interagir melhor, beleza? Então, até a próxima. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. E até o próximo domingo. Valeu!